Bom dia, meus queridos. Que bom que você chegou a mais um devocional. Mais um momento em que nós meditamos na palavra do Senhor. Em que nós estamos aqui neste momento para que o Senhor fale conosco nesta manhã. O que nós estamos fazendo aqui é ter uma comunhão com o Senhor. É ouvir a voz de Deus. É para que Ele nos encoraje a seguir. Esse é o objetivo do nosso devocional. Não é um estudo teológico, bíblico, aprofundado das teorias bíblicas, não. É um momento em que nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus e queremos ouvir a sua voz. Queremos entender, saber que Ele revele o seu pensamento, o seu desejo para o nosso coração nesse dia. E a palavra do Senhor que eu quero meditar com vocês hoje é uma palavra que está em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 6. Se você tem sua Bíblia, abra aí, acompanhe, marque, anote o que mais te chama a atenção. E isto vos afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Queridos, quando plantamos, temos uma certeza, vamos colher a 100 por 1. Isso para o mal, assim como para o bem. Nós que nascemos de novo em Cristo Jesus devemos procurar fazer semeaduras que geram colheitas de bênçãos sem medidas. Assim, eu e você vamos colher além do esperado. Seja em todas as áreas da nossa vida. Eu não estou só falando de dinheiro aqui. Eu estou falando de atitudes de amor. Eu estou falando de ajuda ao próximo. Eu estou falando de oração, de comunhão com Deus, de leitura e meditação na palavra do Senhor. Eu estou falando de como nós nos dedicamos à obra do Senhor. Queridos, como discípulos de Jesus, eu e você somos um celeiro de sonhos e isso nos dará direito a uma colheita além dos limites que nós imaginamos. E assim eu e você podemos viver um histórico do sobrenatural de Deus em nossas vidas. Queridos, Ele nos chamou para uma colheita poderosa, de forma que eu e você não possamos contabilizar o número das bênçãos que Ele vai derramar. O Senhor quer nos encaminhar para lugares que homens e mulheres comuns não entendem, a não ser pelo Espírito Santo. José, esse foi um homem que colheu além dos limites. Apesar de todo o sofrimento, dor que ele passou na sua caminhada, quando começou a sua colheita, ele colheu algo sobrenatural, além do limite esperado. Porque nós podemos ver, meus queridos, em Gênesis, no capítulo 45, no verso 7 e 8, onde o Senhor vai nos dizer: pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar a sucessão de vocês nessa terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, senão o próprio Deus que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Diz o próprio José aos seus irmãos quando eles os encontram, depois de anos que eles achavam que ele havia morrido. A Bíblia diz que José tirou uma nação, o Egito, de uma catástrofe, porque ele possuía
sabedoria, unção. Mesmo nos piores momentos, a traição dos irmãos, ele não se desviou do Senhor. E ele fez com que ele colhesse além do limite, além do esperado. Essa sua fidelidade ao Senhor fez com que ele tivesse uma colheita extraordinária. E em todo o tempo em que ele foi perseguido, ele soube esperar com paciência no Senhor. Claro que quando José foi vendido lá para o Egito, ele não imaginou que alcançaria o posto que alcançou e que chegaria onde ele chegou, apesar dele ter sonhos nobres de grandeza desde muito pequenininho. Portanto, eu e você precisamos ser como José. Para termos uma colheita extraordinária, além do limite, além do esperado, é preciso sabedoria, inteligência, administração, saber plantar e saber guardar o que se plantou quando chega o momento da colheita. Saber que em Deus nós podemos todas as coisas, em Cristo somos mais que vencedores, por isso nós precisamos buscar ao Senhor. Não são poucos os que sonham em realizar uma grande colheita, mas não agem para ver o sonho realizado. Nós precisamos agir de acordo com os preceitos bíblicos de Deus e, apesar das aflições, no tempo de Deus seremos vencedores. Queridos, sonhos só se realizam mediante ação, por isso é preciso agir. Não adianta sonhar muito e não agir, ficar numa zona de conforto, ficar de mimimi. Quando nós sonhamos e agimos na direção do nosso sonho, colhemos de uma forma extraordinária. E o melhor é que a colheita vai beneficiar não apenas aquele que plantou, mas a família e todos os necessitados que vêm até nós. Depois de colher, também é fundamental saber administrar a colheita. E isto só é possível para homens e mulheres possuídos pelo Espírito Santo de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele muda toda a geografia, ele muda histórias, ele entra em novos céus, ele arranca os céus de perturbação e ele vive num ambiente rodeado da paz que procede do Senhor. Aleluia! Aleluia! Creia, meu irmão, não existe campo difícil. O que existe é plantar desordenadamente e uma falta de compromisso com o campo, com o plantio. Para ter compromisso e ver a colheita além dos limites, é necessário eu e você enfocar todas as forças naquilo que dá resultado. Assim como José, ele colocou todas as suas forças naquilo que dava resultado. Ele guardou a colheita para o momento da crise. Sabe, queridos, muitas vezes eu e você não sabemos certo como agir. Muitas vezes a colheita chega, mas ela é desperdiçada, usada antes do tempo, guardada de mau jeito. E no momento preciso, na hora da necessidade ou na hora de suprir alguém, ela já não existe mais. Reflita agora neste momento como você tem gerenciado as suas finanças, as suas orações, o seu trabalho na obra de Deus. Enfocar as nossas forças naquilo que dá resultado
significa não fazer o que Deus não mandou, não usar a colheita antes do tempo, não ir por caminhos que o Senhor não aprovou, não ser um gastador descompensado. Quantas pessoas que eu e você conhecemos que estão exaustas, sentindo-se cansadas, sobrecarregadas, porque estão gastando tempo no que não deveriam e deixando de investir no que Deus realmente quer. Queridos, cuidado com a sua plantação. Em todas as áreas da sua vida, cuidado com a sua colheita. A colheita representa o tempo da bênção, a honra de usufruir o que se tem direito. Terra não dá frutos com ordem, mas através de sementes plantadas. Por isso, meu irmão, minha irmã, seja muito cauteloso com a sua semente. Agindo assim, você plantará e terá muito êxito na sua colheita. E o que mais nós precisamos fazer? Criar alvos possíveis. Criar alvos possíveis fala de ser a pessoa certa para realizar a grande colheita, assim exatamente como aconteceu com José. Ele orientou o sonho de Faraó e foi tido pelo rei como aquela pessoa certa para administrar todo o Egito. Você precisa estar convencido de que é a pessoa certa para fazer uma grande colheita. E como você consegue isso? Seguindo o manual que Deus nos deixou. Há pessoas que, quando elas estão diante de reis, de líderes, de autoridades, não sabem como se comportar. Não entendem que este é o momento no qual Deus quer honrá-las. Então, muitas vezes a pessoa não tem sabedoria, não tem discernimento de Deus, e aquela pessoa, muitas vezes, no intuito de querer aparecer e de demonstrar aquilo que elas não são, começam a falar de grandiosidade, de projetos que elas nem são capazes de realizar. Como Deus vê isso? O Senhor quer encaminhar a cada um de nós para lugares que homens comuns não entendem, a não ser pelo Espírito. E para isso precisamos de intimidade com Ele, para que Ele fale a cada um de nós o caminho correto. José era um homem extremamente sábio, competente, conhecedor do território que Deus entregou em suas mãos. Deus não entrega rotas a medíocres, mas a homens ousados que conquistarão a sua cidade, a sua família, a sua vizinhança. Por isso, peça a Deus inteligência, sabedoria, unção administrativa e Ele lhe dará. O lugar onde você está e os passos que você tem dado são para treinar a sua liderança, são para preparar para o lugar onde Deus quer te colocar. Queridos, Ele quer despertar dentro de você a sua liderança e mostrar que um líder, se ele for bem treinado, forjado no caráter de guerreiro, se ele enfrentar provas e ser aprovado, se ele manter-se firme e determinado, crendo que Deus fará o sobrenatural, Deus vai honrar a essa pessoa. José foi um homem muito sábio. Apresentou a Faraó um alvo possível.
guardar a colheita para suprir a necessidade de todo aquele povo, e não apenas o povo egípcio, mas também os povos de todas as redondezas. Seja como José. Saiba aproveitar as oportunidades que Deus te dá para gerenciar momentos, situações e assim tomar posse de grandes colheitas. Se você crer, fará o melhor. E a maior colheita de todos os tempos vai repousar em teus celeiros. Mas isso não cai do céu sozinho. Para isso, meus irmãos, é necessário lançar fora todo medo, lançar fora todo comodismo, lançar fora toda a sua sabedoria que provém do mundo e buscar a sabedoria que vem do alto. E também é preciso expor-se, sofrer críticas por vezes, mas avançar e conquistar. A Bíblia nos diz que muitos saem, mas nem todos chegam no lugar onde desejam. Então, o fundamental, meus queridos, não é a saída, mas a chegada. É você chegar onde Deus quer te plantar. Deus não tem limites para abençoar. Quem muitas vezes estraga os planos de Deus somos nós. Com a nossa falta de vontade, de coragem, com o nosso medo, insegurança. A chamada que Deus tem para as nossas vidas é de uma colheita além dos limites. Isso fala de estar disponível a viver um teste diariamente. Enfrentar desafios, obstáculos, sofrer críticas. Mas ser aprovado só depende de nós. Quem pode estragar os planos somos só nós. Portanto, medite nessa palavra. Plante para colher. Só colhe quem planta. E para plantar é preciso esforço para passar pelo treinamento de Deus e dos nossos líderes e ser aprovado. E para ser aprovado, tem que aprender sobre o que é esperar o tempo de Deus. E saber esperar o tempo de Deus é o que muitas vezes as pessoas não conseguem. Elas querem seus sonhos realizados, seus projetos realizados no seu tempo. Saber esperar o tempo de Deus é uma árdua tarefa. Sim, principalmente quando esse tempo parece não chegar. Passa dia, passa semana, passa mês e nós começamos a ficar ansiosos e parece que esse tempo não chega. Calma. Quando isso acontece, é importante não se importar com o relógio, com o calendário, com o que está acontecendo com as pessoas ao nosso redor. Não é fácil, mas é possível. Muitos arrefecem nos sonhos e não creem que podem colher. Mas José foi diferente. Mesmo dentro da prisão, onde quer que estivesse, acusado, vendido, traído, nunca deixou morrer os seus sonhos. Ele nunca deixou de ajudar as pessoas, interpretando os sonhos delas. Passou-se muito tempo, mas ele soube esperar, mesmo quando o relógio parecia estar demorando demais. O homem e a mulher de Deus precisam crer que o relógio pode até demorar, levar dias, semanas, meses, até décadas. Mas um dia chega a hora e o tempo certo para o Senhor fazer o que está em seu coração e derramar
sobre você uma colheita além dos limites, além daquilo que está sendo esperado por você. Chega sim um momento no qual Deus estabelece hora e o relógio gira. E quando este momento e esta hora chega, Ele realiza em nós a maior conquista de todos os tempos. Aleluia! Tudo na vida, quando estamos em Deus e dependemos unicamente dEle, tem hora para começar e hora para acabar. A guerra tem hora para começar e hora para acabar. Este sofrimento tem hora para começar, mas Deus já marcou a hora para acabar. Creia, porque a Bíblia diz que aquele que crê jamais será confundido. Por isso, meu irmão, minha irmã, crendo que Deus é o Deus do impossível, que Deus sabe todas as coisas, que o tempo de Deus é perfeito, que os teus sonhos, que os teus planos, que os teus projetos, que aquilo que tanto você tem desejado, Deus já tem marcado a hora certa para chegar. Por isso, com fé, comece a ensaiar o seu testemunho. Comece a ensaiar a sua dança. Comece a ensaiar os seus cânticos de júbilo, de gratidão ao Senhor. Porque aquilo que você tanto espera, Deus está enviando para você. Amém?